Sabe uma coisa que é impossível não notar hoje em dia, né? A gente abre qualquer rede social, qualquer portal de notícias financeiras e é batata. Sempre tem aquela thumbnail super dramática. Uhum. Exatamente. Geralmente é uma nota de $100 pegando fogo ou um gráfico com uma seta vermelha despencando pro abismo, sabe? Com aquele título gigantesco em caixa alta gritando algo como o fim do dólar. Ou a nova moeda que vai destruir o sistema. É o tempo todo isso. É o famoso clickbait do apocalipse financeiro. Vende muito bem, né? Cria essa fantasia de que existe um botão vermelho escondido em algum lugar e que alguém vai apertar esse botão amanhã de manhã. E que isso vai mudar toda a arquitetura do dinheiro global num estalar de dedos. Pois é, as narrativas na internet adoram vilões, colapsos e revoluções instantâneas. A realidade é bem menos cinematográfica. E a bola da vez, o grande protagonista dessas teorias todas, atende por um nome bem específico. O famoso BRICS-Pay. Ah, o BRICS-Pay tem muito barulho em cima disso agora. Muito. Quem acompanha esse universo financeiro já deve ter esbarrado numa enxurrada de vídeos garantindo que essa é a arma secreta, a bomba relógio armada para pulverizar o sistema SWIFT e acabar com a hegemonia do Ocidente. Só que não é bem assim, né? Nem um pouco. E a missão do nosso mergulho profundo de hoje é justamente puxar o freio de mão. Nós fomos nos debruçar sobre os dados reais, sabe? Fomos direto na fonte. Mais especificamente, fomos analisar uma entrevista recente com o Andrei Mikhaelishin. Ele é o presidente do grupo de trabalho do BRICS-Pay pelo lado russo, ou seja, quem está de fato programando o negócio. E a postura da própria liderança sobre essas narrativas de destruição do dólar é um verdadeiro banho de água fria em quem gosta de uma teoria da conspiração. Então, olha, vamos desempacotar isso tudo, porque os próprios criadores do projeto negam essas teorias. É a hora da gente separar o roteiro de Hollywood da engenharia de software real. Quando a gente analisa o que eles estão construindo de fato, bom, a realidade passa muito longe de uma BR ideológica. Não tem revolução armada, então. Nenhuma. O que temos na mesa é um projeto de infraestrutura técnica incrivelmente complexo. Muito pragmático e, para a frustração de quem adora um drama, bem mundano. Então vamos começar derrubando o maior mito de todos, a ideia de que existe uma nova moeda do BRICS. Esse é o ponto principal. A primeira coisa que salta aos olhos quando a gente entende o sistema é que o BRICS-Pay não é uma arma contra o dólar. E não é contra a Visa, não é contra a Mastercard, nem contra o SWIFT, né? Exato. O termo-chave aqui e que define toda essa iniciativa é evolução, não revolução. É puramente uma infraestrutura desenhada para conectar sistemas de pagamentos nacionais que já existem. E para entender a mecânica disso, quem está ouvindo a gente precisa olhar para o que os países já têm rodando dentro de casa. Com certeza. Quase todo o grande mercado hoje já construiu seu próprio ecossistema interno de pagamentos instantâneos. Aqui no Brasil, a gente tem o sucesso absoluto do Pix. Que mudou a nossa vida, diga-se de passagem. Totalmente. Na Rússia, eles têm o Fast Payment System, a Índia roda o UPI e tem os cartões RuPay, a China domina com o WeChat Pay e o Alipay, sabe? E a Europa também está testando coisas locais, tipo Blue Code. Ou seja, todo mundo fez o dever de casa internamente. Precisamente. O problema e o grande desafio tecnológico atual é que esses sistemas são fantásticos, mas eles são ilhas. Como assim, ilhas? O Pix é maravilhoso no Brasil, mas tenta usar ele na padaria lá em Nova Delhi. Ah, não rola. Não funciona. Exato. Eles não conversam entre si quando a transação cruza uma fronteira. Então, o objetivo do BRICS-Pay não é criar um meio de pagamento do zero, nem imprimir uma nota nova. O objetivo é construir pontes. Construir pontes de comunicação entre essas ilhas isoladas. É atender desde o varejista ali, o turista comprando café, até transações corporativas, sem precisar depender de intermediários de fora desse circuito. Pensa pelo lado prático da coisa. Em vez de construir uma rodovia gigantesca, totalmente nova, passando por cima de tudo que os países já construíram, o BRICS-Pay atua de uma forma bem mais inteligente. Como um adaptador?
né? Isso. Funciona como aquele adaptador de tomada universal de viagem, sabe? A ideia não é jogar o seu secador de cabelo no lixo só porque mudou de país. Uhum. Você só encaixa aquela pecinha no meio, o adaptador, e a energia flui na rede do outro país. Essa analogia é perfeita. E o que é fascinante aqui é entender como esse adaptador é estruturado nos bastidores da tecnologia. Porque não tem um escritório central, né? Não existe um banco do BRICS-Pay tradicional controlando tudo com um presidente engravatado. A arquitetura técnica que eles escolheram é uma DAO. Uma organização autônoma descentralizada. Isso, uma DAO. Peraí, mas DAO soa muito como jargão de criptomoeda. Como que isso se aplica na geopolítica de grandes nações? Quer dizer que não tem um CEO mandando em tudo? Ninguém manda em tudo. E é aí que está o pulo do gato. A escolha de usar uma DAO não é só um fetiche de programador. É o quê, então? É uma necessidade diplomática absoluta. Pensa bem na composição do BRICS. Estamos falando de nações soberanas, gigantescas, que muitas vezes até têm atritos históricos entre si. É verdade. Tipo China e Índia. Exato. Nenhum desses países vai aceitar entregar as chaves do seu sistema financeiro para um servidor que é controlado por outro país. A Índia jamais aceitaria que um CEO chinês ditasse as regras dos pagamentos indianos. E vice-versa. Nem pensar. Então, esse modelo de consórcio descentralizado permite que cada nação mantenha as próprias regras locais. Eles integram seus parceiros tecnológicos sem que haja um poder imperial central ditando ordens de cima para baixo. É uma solução técnica muito elegante para um problema que é puramente político. Eles confiam na tecnologia, mas não confiam cegamente uns nos outros a ponto de centralizar o poder. Exatamente isso. Mas aí surge uma dúvida muito natural para quem está acompanhando a gente. Se a arquitetura é apenas um adaptador universal descentralizado e a tecnologia já está aí. Porque a demora, né? Pois é. Por que a implementação no mundo real está levando tanto tempo? Porque do jeito que a gente descreve, parece que é só apertar um botão de atualizar. Seria o sonho dos desenvolvedores. E é aqui que a gente sai da lousa branca dos programadores e bate de frente com a dura realidade geopolítica, né? Com certeza, o código pode ser lindo, maravilhoso, mas a barreira não é o código. São as sanções ocidentais e a complexidade gigantesca de coordenar isso tudo com as regras antigas do mercado. É o choque entre a engenharia de software e o direito internacional. Perfeito. A tecnologia não roda no vácuo. E um exemplo muito prático disso é o primeiro grande teste prático do BRICS-Pay, que está envolvendo a Rússia. Como é que vai funcionar essa primeira fase lá? A ideia básica é permitir que turistas e estrangeiros façam pagamentos digitais, sem dinheiro físico, dentro do território russo. Parece simples. A pessoa lê um QR Code com o celular e pronto. No papel, sim. Só que na prática a história é bem outra. A grande maioria dos bancos russos de grande porte está sob sanções pesadíssimas do Ocidente. É verdade. E se o aplicativo do BRICS-Pay tocar diretamente, de forma oficial, nos servidores de um banco que está sancionado, todo o consórcio em volta do mundo pode ser penalizado. Nossa! Então o que eles fizeram? Os desenvolvedores tiveram que fazer um verdadeiro contorcionismo corporativo. Eles precisaram criar empresas operacionais casca, umas infraestruturas isoladas que rodam o aplicativo. Para não encostar no banco sancionado. Isso, elas não se misturam formalmente com as instituições punidas. Tudo exclusivamente para não acionar os alertas das sanções americanas e europeias. Caramba! E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente parar para analisar, o discurso inteiro por trás da criação de um bloco como os BRICS é justamente formar uma alternativa, certo? Esse é o discurso político, sim. Um ecossistema independente do eixo tradicional. Então, por que eles ainda estão pisando em ovos, fazendo malabarismos para acomodar as leis dos Estados Unidos e da Europa? É uma contradição forte. Muito. Por que se importar em não ofender as regras da Visa ou da Mastercard? Não faria mais sentido simplesmente virar as costas para o sistema antigo e dizer, olha, agora a gente roda o nosso próprio jogo? É uma excelente provocação. E a resposta quebra muita ilusão que rola na internet. Se a gente conectar isso com o quadro geral, o que a gente vê é a interdependência brutal da economia global. Ninguém faz nada sozinho. Exato. O sistema financeiro mundial não é um conjunto de caixas de Lego que você simplesmente desconecta.
É um tecido tão entrelaçado que se você puxar um fiozinho, a camisa inteira repuxa. Faz sentido. Um bloco pode até subir num palanque e se autodeclarar alternativo. Mas os países ali dentro ainda precisam exportar commodities, comprar microchips, precisam interagir com parceiros na Europa e nos Estados Unidos o tempo todo. E essas empresas globais que fazem a ponte operam sob regras super estritas de compliance, né? Compliance absoluto. Ou seja, você não pode ser um rebelde financeiro total e esperar que os supermercados globais aceitem o seu cartão no dia seguinte. É impossível. A equipe desenhando o BackSpain entendem muito bem que, se eles quiserem ter adoção real por empresas sérias, eles precisam jogar o jogo das regras globais. Para não ser só um aplicativo de nicho para países sancionados. Isso demonstra um pragmatismo gigantesco da parte deles. É uma postura que vai totalmente na contramão daquela retórica política inflamada e rebelde que domina as manchetes. É um tremendo choque de realidade mesmo. E essa necessidade quase obsessiva de jogar pelas regras estabelecidas nos leva para um ponto crucial da entrevista. Como eles planejam expandir isso tudo? A expansão é onde o bicho pega. Porque há um mito de que o sistema seria um clubinho fechado, né? Só para quem tem a letra no acrônimo do BRICS. Mas a verdade é que a arquitetura é totalmente aberta. Aberta para qualquer país que queira plugar o seu sistema ali. Já existem conversas com a Indonésia, com a Turquia, a Bielorrússia, Emirados Árabes Unidos. Tem até integração prevista com a nova Rota da Seda da China. O mundo inteiro está de olho nisso. Mas, de novo, a expansão bate num muro burocrático colossal. Não é tão fácil assim. De jeito nenhum. A expansão internacional é o verdadeiro teste de fogo do BRICS-Pay. Porque não basta o aplicativo funcionar bonito na tela do celular. Você precisa ter autorização legal para processar dados de cidadãos naqueles países. Tem a ver com privacidade de dados, né? Exato. Para o BRICS-Pay operar na Europa, por exemplo, o consórcio teria que abrir uma entidade corporativa local que responda integralmente ao GDPR. Que é aquela lei europeia rigorosíssima de proteção de dados. Essa mesma. E se eles quiserem atuar com empresas dos Estados Unidos, teriam que navegar por um labirinto de leis de segurança que mudam de estado para estado. O que derruba de vez aquela imagem de que eles vão invadir o mercado global como piratas ignorando as leis. Total. Mas olha, o detalhe que eu considero mais revelador de toda a entrevista sobre como o peso das regras globais afeta o projeto é o que está acontecendo com o Irã. Ah, essa parte é inacreditável. O Irã, como a gente sabe agora, é um país membro oficial do bloco dos BRICS. Membro oficial assinou os papéis e tudo. No entanto, tecnicamente, o BRICS-Pay não pode integrar o Irã plenamente neste momento. Eu fiquei muito surpresa com isso. É uma ironia geopolítica espetacular. Não é? Deixa eu ver se a gente entendeu direito. O país faz parte do bloco político que dá nome ao sistema, os líderes tiram foto juntos na cúpula, mas o país está barrado no próprio aplicativo do grupo? Exatamente esse é o nível da contradição que eles estão vivendo. E por que isso acontece? Porque o Irã está na chamada lista negra do GAF. O GAF, que é a Força-Tarefa de Ação Financeira? Isso, o órgão internacional máximo contra a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Se o BRICS-Pay simplesmente ignorasse o GAF e integrasse o Irã de braços abertos. O que aconteceria? No dia seguinte, o aplicativo inteiro entraria na lista negra global. Imediatamente, nenhuma empresa séria no mundo, seja da Europa ou da Ásia, ia querer usar um sistema que está sinalizado por risco de lavagem de dinheiro. Então, o que isso significa na prática para quem está nos ouvindo? Significa o fim definitivo daquela fantasia cibernética de que o BRICS-Pay seria um faroeste financeiro. Exato, uma terra sem lei para contornar sanções de forma irrestrita. Quem estava sonhando com um sistema financeiro pirata, invisível, vai dar de cara com um muro burocrático imenso. E pelo que entendi, usar o aplicativo vai exigir protocolos bem rígidos, né? Muito. O famoso KYC, conheça seu cliente. Você vai ter que mandar foto de documento, comprovar residência, além dos sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro, o AML. Basicamente, abrir uma carteira no BRICS-Pay promete ser um processo tão chato e monitorado quanto abrir uma conta num bancão tradicional suíço ou americano. Pois é. O caso do Irã escancara as dores de crescimento desse tal de novo mundo multipolar. Existe uma tensão fortíssima entre a solidariedade política, aquelas promessas de palanque, e a realidade fria e calculista das finanças internacionais. A diplomacia aceita desaforo. O compliance não.
O fato do próprio sistema barrar temporariamente um parceiro de bloco para não ofender o GAF é a prova definitiva disso. A necessidade de legitimidade no mercado global atropela qualquer afinidade ideológica que eles tenham. No fim do dia, o compliance grita muito mais alto que a ideologia. E por falar em regras claras, a gente precisa aproveitar e resolver uma confusão técnica gigantesca. Ah, a confusão dos nomes. Essa mesma. Sempre que se discute esse tema, as pessoas misturam duas coisas que soam iguais, mas são totalmente diferentes. O BRICS Pay e o BRICS Bridge. É fundamental separar os dois. E logo depois da gente entender essa diferença, a gente chega no que é, pelo menos pra mim, o maior plot twist de todos na entrevista. Sobre o dinheiro, né? Exato. A reviravolta sobre quem, de fato, está pagando a conta dessa infraestrutura toda. Mas, primeiro, explica pra gente qual é a diferença entre o Pay e o Bridge. Bom, o BRICS Bridge, que muita gente viu o Ministério das Finanças da Rússia divulgar recentemente, é uma estrutura de altíssimo escalão. Ele foi desenhado para atuar de banco central para banco central. Entendi. A infraestrutura do BRICS foca em moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs. Ele serve para liquidar grandes transações macroeconômicas entre países. É como se o BRICS Bridge fosse aquele navio cargueiro gigantesco, né? Daqueles que cruzam os oceanos carregando milhares de contêineres de um país para o outro, movimentando a riqueza pesada das nações. Bela analogia. O navio cargueiro é institucional. Já o BRICS Pay, que é o coração da nossa análise hoje, é o entregador da moto que leva a encomenda até a porta da sua casa. Ah, faz sentido. O Pay atua no nível do chão de fábrica, no varejo e nas negociações do dia a dia das empresas. O sistema de pagamento no celular, a maquininha do turista. Ou seja, são propósitos diferentes. No futuro distante, é claro que o entregador, o Pay, pode acabar usando as estradas financeiras abertas pelo navio cargueiro do Bridge. Com certeza, podem se integrar. Mas hoje a construção técnica deles acontece em pistas paralelas. Perfeito. E é justamente olhando para a construção desse entregador, do BRICS Pay, que vem a revelação que me deixou de boca aberta. O financiamento. Isso. O projeto, segundo a própria liderança, não recebe 1 centavo sequer de governos estatais. 0. Não tem repasse de ministério, não tem orçamento secreto de Banco Central financiando os programadores. E essa informação, sinceramente, vira de cabeça para baixo tudo que o mercado especulava. Pensa no absurdo da situação. Estamos falando de uma iniciativa que carrega no nome o termo BRICS. Sem sombra de dúvida, é a sigla geopolítica com mais peso e mais temida da atualidade. E, no entanto, os caras estão operando nos bastidores como se fossem uma startup de garagem no Vale do Silício. É muito louco pensar nisso. Eles estão literalmente correndo atrás de investidores corporativos, buscando o capital do setor privado para manter o projeto de pé. Mas por que fazer isso se os governos têm muito mais dinheiro? A lógica deles é bem clara. Se eles pegarem o dinheiro dos governos, eles vão herdar também as amarras políticas, as exigências de ministros e a burocracia pesada do Estado. Eles querem manter a independência técnica acima de tudo. Só que ao recusar as torneiras abertas dos fundos governamentais e decidir jogar o jogo do mercado privado, eles correm um risco enorme, não é? O maior risco de todos. Eles se colocam voluntariamente na posição mais vulnerável que existe, o teste da eficiência real no mercado livre. Isso muda completamente a perspectiva de sucesso deles. Totalmente. Se não tem dinheiro infinito de governo para subsidiar a operação, para queimar caixa, eles não podem se dar ao luxo de entregar um produto ruim. Porque ninguém vai ser obrigado a usar. Precisamente. Se um sistema financeiro estatal for ineficiente, lento e caro, o governo vai lá, baixa um decreto e obriga todo mundo a usar. É a força da lei. Mas, ao buscar o caminho corporativo, o BRICS Pay perde esse superpoder de coerção. O sucesso deles vai depender 100% de as pessoas e as empresas quererem usar o aplicativo. Exato. A adoção tem que ser voluntária. O mercado só vai abraçar a plataforma se as transações forem comprovadamente mais baratas, o processamento mais rápido e a rede mais confiável que a malha atual do SWIFT ou da Visa. Porque, convenhamos, o mercado não tem ideologia, ele tem planilha de custos. Essa é a frase de ouro. O mercado tem planilha de custos. Um executivo de logística no Brasil não vai escolher o BRICS Pay para pagar um fornecedor lá na China só para dar uma de rebelde e desafiar o Ocidente. Ele vai escolher porque a taxa é menor e o dinheiro cai na hora. É só por isso.
E é essa pressão brutal por resultados reais que explica aquela obsessão deles por compliance que a gente falou antes. A preocupação em não irritar o GAF. Isso. Nenhum investidor privado, nenhum fundo de capital de risco vai injetar milhões num projeto que pode ser banido do sistema financeiro mundial amanhã de manhã. Só porque não fizeram a checagem básica de lavagem de dinheiro, né? Exatamente. O pragmatismo burocrático deles é, na verdade, um escudo vital. Serve para proteger o modelo de negócios privado que eles escolheram seguir. Faz todo sentido quando a gente junta as peças. A burocracia não é um erro de percurso para eles, é o que garante a própria sobrevivência do sistema. É o selo de garantia para atrair dinheiro privado. Bom, chegando na reta final do nosso mergulho profundo de hoje, acho importante a gente amarrar os conceitos para quem escutou a gente até aqui sair com uma visão cristalina de tudo isso. Vamos recapitular. Em resumo, tirem da cabeça a imagem de uma nova moeda mágica substituindo o dólar em 2 semanas. Não vai rolar. O que existe de fato é o BRICS Pay, que funciona muito mais como um adaptador de tomada universal em formato de consórcio descentralizado, a tal da DAO. E o objetivo não é jogar o sistema atual fora, mas fazer o nosso Pix, por exemplo, conseguir conversar pacificamente com o sistema de pagamentos lá da Índia ou da China. É uma engrenagem que opera com um nível quase tedioso de pragmatismo financeiro, né? Eles levam as regras internacionais tão a sério que até nações do próprio bloco, tipo o Irã, ficam na sala de espera por não cumprirem os requisitos contra a lavagem de dinheiro do mercado global. E a grande surpresa de hoje, eles estão construindo tudo isso não com orçamentos estatais infinitos, mas sim buscando investimento de empresas privadas como uma startup que precisa competir em eficiência pura contra os gigantes do mercado. É uma transição mental que muda tudo que a gente achava que sabia. A gente sai daquela arena inflamada das ameaças políticas e entra num mundo super metódico da engenharia de software e do compliance corporativo. E observando todo esse arco, desde o clickbait sensacionalista do YouTube até a frieza de quem escreve linhas de código para adequação à lei europeia, a gente acaba esbarrando numa reflexão bem profunda. Sobre onde realmente mora o poder hoje em dia, certo? Exatamente isso. Durante séculos, a humanidade assumiu que as grandes viradas históricas saíam exclusivamente das mesas de governantes, de canetadas presidenciais em grandes cúpulas. Mas quando a gente vê uma infraestrutura com o potencial do BRICS Pay agindo como uma startup privada Evitando interferência estatal para ser eficiente aos olhos de executivos, e se curvando perante as burocracias de dados do mercado global, fica parecendo que a dinâmica de poder mudou de endereço. E é esse o convite à reflexão que a gente deixa hoje. será que o futuro do poder financeiro geopolítico está mesmo nas mãos de políticos engravatados fazendo discursos impúbitos? Ou será que esse poder está bem silenciosamente passando para as mãos de engenheiros e programadores? Dessa galera que consegue codificar as pontes tecnológicas mais baratas, rápidas e eficientes entre as nações, submissos apenas às leis implacáveis da oferta, da demanda e do compliance. Olha, é uma provocação que definitivamente nos obriga a ler o noticiário com outros olhos daqui para frente. Sem dúvida. A tão aguardada revolução financeira pode não chegar com o estrondo de uma crise global, mas com o som sutil de um clique. O clique de um adaptador de tomadas conectando os fios do mundo de um jeito novo. Muito bom. Então, da próxima vez que o algoritmo tentar fisgar a atenção de quem está aí nos ouvindo com uma imagem do dólar em chamas, lembrem-se de que os bastidores da inovação são pavimentados com muito pragmatismo, burocracia e planilhas de custo. Foi fantástico desempacotar todas essas camadas hoje. Foi incrível mesmo. Então é isso. Continuem fugindo das narrativas mastigadas, mantenham o radar do pensamento crítico ligado e até o nosso próximo mergulho profundo.